No princípio, Deus criou os céus e a terra. Estas são, talvez, as palavras de abertura mais famosas já escritas. Elas ecoam por milênios. Mas o que significam realmente? Serão literais? Ou serão um poema, uma metáfora? Hoje embarcamos numa jornada para explorar o livro Gênesis. Ele fala de um vazio sem forma, de escuridão. Depois, com um simples comando, haja luz, a ordem começa a emergir do caos. Este ato de criação não é apenas sobre o mundo físico, mas sobre a própria existência. Junte-se a mim enquanto iniciamos esta busca por entendimento. O livro de Gênesis é frequentemente visto como uma simples história de origem, uma tentativa rudimentar de explicar de onde tudo veio. Mas limitá-lo a isso é perder a sua profundidade. Este livro é uma rica tapeçaria de simbolismo, psicologia e filosofia. Aborda os aspectos mais fundamentais da condição humana. Pergunta: quem somos nós? Por que estamos aqui? Qual é a nossa relação com o divino, uns com os outros e com o mundo que nos rodeia? É um documento fundamental não só para múltiplas religiões mundiais, mas para grande parte do pensamento ocidental. Suas narrativas influenciaram a arte, a literatura, o direito e o nosso próprio senso de moralidade por séculos e séculos. Considerem as personagens que encontramos: Adão e Eva, em um estado de perfeita inocência. Caim e Abel, irmãos separados pelo ciúme. Noé, um homem justo em um mundo perverso. Estas não são meramente figuras históricas, são arquétipos. Representam padrões de comportamento e experiência humana que são tão relevantes hoje como eram há milhares de anos. Suas histórias são as nossas histórias. Suas lutas, seus triunfos e seus fracassos espelham os nossos. Ao examinarmos suas jornadas, obtemos discernimento sobre as nossas próprias vidas, as nossas próprias tentações e o nosso próprio potencial, tanto para o grande bem quanto para o grande mal. Este é o gênio duradouro do Gênesis. Além disso, a estrutura do próprio livro é uma obra-prima de arte narrativa. Move-se do universal para o específico. Começa com a criação de todo o cosmos, depois reduz o seu foco para a Terra, depois para um único jardim, depois para a primeira família humana e, finalmente, para as origens de um povo em particular. Essa progressão deliberada não é acidental, sugere um propósito divino que é ao mesmo tempo grandioso e pessoal. Diz-nos que, embora o universo seja vasto e misterioso, cada vida individual tem significado e um lugar dentro do grande drama cósmico. É uma história que começa com tudo e se aproxima do coração humano. Então, à medida que avançamos, deixemos de lado a simples questão de saber se essas histórias são verdadeiras em um sentido literal e científico. Em vez disso, façamos uma pergunta mais profunda. Que verdades elas transmitem? Essas narrativas são vasos que transportam profundas percepções sobre a natureza humana, sobre a sociedade e sobre a nossa busca por significado. Estão codificadas com uma sabedoria que transcende o tempo e a cultura. Nosso objetivo é decodificar essas histórias, desvendar o simbolismo e compreender por que Gênesis continua sendo um dos livros mais importantes e influentes já escritos, falando diretamente ao cerne do que significa ser humano. Nossa jornada através do Gênesis será estruturada. Vamos dissecar as histórias, explorando a criação como um quadro simbólico. Vamos ponderar a luz antes do sol.
uma metáfora para o despertar espiritual. Da criação ao Éden, vamos examinar a natureza pessoal de Deus. O paraíso não é apenas um lugar, mas um estado de comunhão. Depois, a queda, o livre-arbítrio e suas consequências. Vamos desvendar seu peso espiritual. Vamos testemunhar o primeiro assassinato e o orgulho crescente da humanidade. Vamos navegar com Noé através do dilúvio, selado com um arco-íris. Cada narrativa revela a nossa relação com o divino e a nossa natureza. Esta é a nossa jornada. A história começa num estado de profundo nada. Ou será de tudo? O texto diz que a terra estava sem forma e vazia. Em hebraico, as palavras são. Esta frase sugere mais do que apenas vazio. Pinta um quadro de uma sopa primordial, sem forma e caótica. Um abismo aquático em escuridão total. Ele é o potencial bruto e indomável de tudo o que alguma vez poderia existir, mas sem estrutura, sem propósito, sem distinção. Esta é a tela sobre a qual a criação será pintada. É um ponto de partida poderoso, lembrando-nos que antes da ordem havia um caos selvagem e indomável. Um conceito que ressoa com as teorias científicas do universo primitivo. Neste caos silencioso e escuro, um novo elemento é introduzido: o Espírito de Deus. O texto diz que se movia sobre a face das águas. Esta é uma imagem suave, mas poderosa. A palavra hebraica para espírito também pode significar vento ou sopro. Imaginem um sopro divino a varrer o oceano infinito e sem forma. É o primeiro indício de intenção, de uma mente a preparar-se para agir. Esta não é uma colisão violenta, mas uma presença deliberada e graciosa. Significa o início de um plano divino. O primeiro despertar da consciência dentro do cosmos. O caos não está a ser destruído, mas preparado, pairado, pronto para ser moldado em algo novo e magnífico. Este estado inicial é um símbolo poderoso, representa o potencial que existe antes de qualquer ato criativo. Nas nossas próprias vidas, enfrentamos muitas vezes momentos de caos, de incerteza, onde as coisas parecem sem forma e vazias. Enfrentamos projetos sem um plano claro ou jornadas pessoais sem um mapa. A narrativa do Gênesis sugere que estes momentos não são fins, mas pré-requisitos para a criação. São o terreno fértil de onde a ordem e o significado podem emergir. Ensina-nos que o primeiro passo para construir qualquer coisa, seja um universo ou uma vida, é confrontar o vazio sem forma e introduzir uma intenção orientadora, uma centelha divina de propósito. Todo o primeiro capítulo do Gênesis pode ser visto como um poema magistral sobre o processo de trazer ordem a este caos. Acontece através de uma série de separações. A escuridão é separada da luz, as águas de cima são separadas das águas de baixo, o mar é separado da terra seca. Este é o trabalho fundamental da criação. Fazer distinções, estabelecer limites e estabelecer uma estrutura onde a vida possa florescer. É um processo deliberado, passo a passo. Deus não faz simplesmente tudo aparecer de uma vez. Ele constrói o cosmos com precisão arquitetônica, transformando um abismo caótico num mundo habitável e bem ordenado, dia após dia, com paciência. E Deus disse: haja luz. Com essas 4 palavras, o universo é para sempre transformado. Este é o primeiríssimo comando divino, o primeiro ato de criação. É um ato falado. A criação acontece através do poder da palavra. Esta é uma afirmação teológica profunda. Sugere
que o universo não é um acidente aleatório, mas o resultado de um ato de vontade deliberado e comunicativo. O próprio tecido da realidade é tecido a partir da fala divina. E a primeira coisa que vem à existência não é matéria, mas luz. Uma energia intangível, etérea, que inunda o caos e afasta a escuridão. E o texto diz-nos: Deus viu que a luz era boa. Aqui encontramos um dos detalhes mais fascinantes e debatidos em toda a história da criação. Esta luz é criada logo no primeiro dia. No entanto, as fontes dessa luz, o Sol, a Lua e as estrelas, só são criadas no quarto dia. Como pode haver luz sem Sol? Durante séculos isto tem sido visto como uma contradição, mas se olharmos para além de uma interpretação puramente literal, um poderoso símbolo emerge. Esta luz inicial não é meramente iluminação física, é um tipo diferente de luz. Poderia representar a luz do conhecimento, da consciência, da verdade e da própria presença divina. Esta ideia de uma luz primordial e espiritual é uma metáfora poderosa. Sugere que a iluminação e a revelação são fundamentais para a própria estrutura da existência. Elas vêm primeiro. Antes mesmo de começarmos a entender o mundo físico, com os seus sóis e as suas estrelas, deve haver um princípio subjacente de sabedoria e clareza. A luz, neste contexto, é a condição necessária para ver qualquer coisa, tanto literal quanto metaforicamente. É a iluminação divina que torna toda a outra criação possível e compreensível. É a luz da razão, a centelha da vida, a própria bondade que Deus infunde na sua criação nascente. Então, quanto fedor, some sugar, Sol. O que é que isso nos diz sobre o simbolismo do conhecimento e da revelação? A resposta é profunda. Diz-nos que a nossa busca por compreensão não é apenas uma atividade humana, está entrelaçada no do cosmos. O próprio universo nasceu de um ato de iluminação. Esta luz inicial representa uma verdade que é mais profunda e mais fundamental do que qualquer objeto físico. É a sabedoria de Deus, a brilhar no vazio, preparando o palco para tudo o que se segue. Separa o saber do não saber, a ordem do caos, e torna-se o primeiro grande pilar do mundo recém-formado. No segundo dia, o ato de ordenar o caos continua. Deus disse: haja um firmamento no meio das águas, e que ele separe as águas das águas. A palavra firmamento evoca muitas vezes imagens de uma cúpula sólida, um céu duro, o que reflete a cosmologia antiga da época. A palavra hebraica hakia vem de uma raiz que significa bater ou estender, como um ferreiro a martelar uma folha de bronze. Esta era a sua forma de descrever a esfera celeste, a vasta extensão do céu que separava as águas de cima das águas de baixo. Era um magnífico teto abobadado para o mundo. Embora isto possa parecer cientificamente ingênuo para um leitor moderno, o poder simbólico deste ato é imenso. A criação do firmamento é um ato profundo de estabelecimento de espaço. Cria uma atmosfera respirável e habitável entre as águas da Terra e o oceano celestial acima. É a criação de um habitat. Esta separação é o que torna um mundo possível. Esculpe um domínio para a vida futura, uma bolha protegida dentro do vasto e aquático cosmos. É uma fronteira que proporciona segurança e estabilidade. Sem esta separação, sem este espaço estruturado,
tudo permaneceria um caos aquático e sem forma, inabitável e indistinto. Este ato de dividir as águas é também uma metáfora para a criação de clareza intelectual e espiritual. Em muitas tradições antigas, a água simboliza o caos, o inconsciente ou o potencial informe da existência. Ao criar um firmamento, Deus não está apenas a organizar o mundo físico, Ele está a organizar a própria realidade. Ele está a criar categorias, a fazer distinções que permitem a compreensão. É a separação do céu e da terra, do espiritual e do físico. Este ato fornece a estrutura e o contexto para tudo o que se seguirá. É a criação de uma cosmovisão, uma estrutura estável, através da qual podemos perceber e interagir com a realidade. Pensem no firmamento como a arquitetura fundamental do universo. Toda a casa precisa de uma estrutura. Toda a história precisa de um cenário. Firmamento é o palco para o drama da vida. Deus chama a essa extensão céu. É a primeira coisa a ser nomeada depois da própria luz. Este ato de nomear é também um ato de ordenar, de definir a função e a natureza da coisa criada. O segundo dia, portanto, é todo sobre a criação da estrutura essencial do cosmos. É o dia em que Deus constrói a casa antes de começar a mobilá-la com estrelas, plantas e criaturas vivas. É um dia de arquitetura divina à escala cósmica. Após estruturar o cosmos, Deus volta a sua atenção para a própria Terra. No terceiro dia, ocorre outro grande ato de separação. As águas são ajuntadas e a terra seca aparece, um palco para a vida terrestre. Deus chama a terra seca terra, e ao ajuntamento das águas mares. E, novamente, Deus viu que era bom. Deus ordena que brote vida. Erva verde, erva que dê semente e árvores frutíferas que deem fruto. Este é o nascimento de todo o reino botânico. Depois, no quinto dia, a criação explode com vida animada. Ele ordena que as águas pululem de seres vivos e aves voem sobre a terra. No sexto dia, a terra finalmente recebe os seus habitantes. Deus ordena que a terra produza seres vivos segundo a sua espécie. O mundo é agora um ecossistema plenamente funcional e próspero. O clímax dos 6 dias da criação chega. Todo o cosmos foi ordenado, o palco está montado, o mundo está cheio de vida. Agora, o Criador faz uma pausa para um anúncio único e especial. Pela primeira vez, o Divino fala no plural. Façamos o homem à nossa imagem, conforme a nossa semelhança. Esta é uma mudança dramática na narrativa. Todas as criações anteriores foram ordenadas a surgir, mas a humanidade deve ser feita. Este é um ato pessoal e deliberado de artesanato divino. O uso de nós tem sido interpretado de várias maneiras, como o nós real, como uma referência à Trindade, ou como Deus a falar com a sua corte celestial de anjos. Seja qual for a interpretação, o significado é claro. A humanidade é diferente de todas as outras criaturas. Somos feitos à imagem de Deus. Isto não significa uma semelhança física, pelo contrário, refere-se a uma semelhança espiritual, intelectual e moral. Sugere que os humanos são criados com a capacidade de raciocínio, de criatividade, de amor, de justiça e de relacionamento com Deus. Devemos ser os representantes de Deus na Terra, guardiões do mundo magnífico que Ele acabou de criar. A ordem Sodin dada à humanidade é ter domínio sobre os peixes, as aves,
e todo ser vivo. Isso não é uma licença para exploração, mas uma responsabilidade sagrada de cuidado. A criação da humanidade é descrita de duas maneiras distintas. Neste primeiro capítulo, homem e mulher são criados juntos. Ao mesmo tempo, homem e mulher os criou. Isso os coloca em pé de igualdade desde o início, ambos partilhando a imagem de Deus, ambos correcipientes da bênção divina e do comando para serem frutíferos e multiplicarem-se. Esta narrativa inicial enfatiza a sua identidade e missão partilhadas como humanidade. São parceiros na gestão da criação, encarregados de encher a terra e de supervisionar os filhos seu prazer e por estar em a sua criação é o toque final na obra-prima do cosmos. Com a criação da humanidade, o trabalho está completo. O texto conclui: então Deus viu tudo o que tinha feito, e de fato era muito bom. Não apenas bom, como nos dias anteriores, mas muito bom. Todo o sistema, com a humanidade como sua cuidadora, atingiu um estado de perfeita harmonia, equilíbrio e propósito. O caos está totalmente transformado num cosmos próspero. Os 6 dias de trabalho estão terminados e o universo está pronto. Isso prepara o terreno para o 7º dia, um dia de descanso e contemplação, uma pausa sagrada que santifica todo o processo criativo e convida a humanidade a participar nesse descanso divino. Ao passarmos de Gênesis 1 para Gênesis 2, a perspectiva muda. A visão cósmica dá lugar a uma história pessoal. O primeiro relato mostrava um Deus transcendente, a ordenar o universo à distância. O segundo relato mostra um Deus imanente, próximo e envolvido. Este Deus tem um nome, ele é o Senhor Deus. Isto revela um Deus que procura relacionamento. Isto é profundamente diferente do capítulo 1. Retrata uma imagem de intimidade divina. Esta é a fundação da relação de aliança. Os dois nos dão imagem mais completa de Deus e da humanidade. Um é poder divino, o outro é amor divino. Devemos ter ambos os retratos em mente, apreciando a majestade e a proximidade do divino. Isso nos prepara para um tipo diferente de drama. Escolhas pessoais e relacionamentos. A criação de Adão é descrita com um simbolismo bem pé na terra. O Senhor Deus formou o homem do pó da terra, como um bom oleiro moldando seu vaso. Somos, na nossa essência, criaturas da terra, feitos dos mesmos elementos que o nosso solo brasileiro. O Senhor Deus soprou nas suas narinas o fôlego de vida. E o homem tornou-se um ser vivente, pulsando como o samba no coração do Brasil. Aqui o divino e o terreno encontram-se numa união perfeita. Somos uma fusão de humilde pó e sopro divino. Como a mistura de culturas que forma a nossa identidade. Essa dualidade define a condição humana. Um verdadeiro 2 em 1. O homem é então colocado no jardim que Deus plantou. O seu propósito: cultivá-lo e guardá-lo, como um bom jardineiro cuida da sua horta. É uma vida de trabalho com significado, de propósito e de colaboração com o Criador. Um verdadeiro mutirão divino. O que foi o Jardim do Éden? A nossa imaginação pinta um quadro de uma localização geográfica específica. Mas ver o Éden apenas como um lugar num mapa é perder o seu significado mais profundo. O Éden representa um estado de existência perfeito. Um estado de estar em completa comunhão com Deus. No Éden não há separação, não há medo, não há vergonha, não há culpa. Ele vive num estado de perfeita harmonia com o seu Criador e com o mundo natural. Esta é a essência do paraíso. Este estado de comunhão é o verdadeiro paraíso que foi perdido. Portanto, quando pensamos no Éden, devemos pensar nele como o projeto original
para a vida humana. A história do Éden, então, é a história do nosso potencial mais elevado. Depois de dar um propósito a Adão, o Senhor Deus observa que não é bom que o homem esteja sozinho. Vou fazer-lhe uma auxiliadora idônea para ele. Deus traz os animais a Adão, mas nenhum consegue preencher o vazio da sua solidão. Então, Deus faz cair um sono profundo sobre Adão, tira-lhe uma das costelas e constrói a mulher. Ela não é criada do pó, mas do próprio osso e carne do homem. Ao acordar, Adão proclama: esta é agora osso dos meus ossos e carne da minha carne. Ela será chamada mulher. A história conclui estabelecendo o alicerce do casamento. O homem deixará os seus pais e unir-se-á à sua mulher, e eles tornar-se-ão uma só carne. No centro do jardim, Deus coloca duas árvores extraordinárias: a árvore da vida e a árvore do conhecimento do bem e do mal. Estas árvores são símbolos poderosos que representam a escolha central colocada diante da humanidade. A árvore da vida representa a vida eterna em comunhão com Deus. A árvore do conhecimento do bem e do mal é o ponto central da única proibição. Deus ordena: no dia em que dela comeres, certamente morrerás. Esta escolha é a base do livre-arbítrio humano. As duas árvores representam em Deus ou declarar independência. A história estabelece uma escolha fundamental que todo ser humano enfrenta. No Éden surge uma nova voz, a serpente. Mais astuta que qualquer bicho, ela é um símbolo do caos e da tentação. A sua malícia está na fala, começando com uma pergunta. Foi assim que Deus disse: não comereis de toda árvore, uma obra-prima de manipulação, criada para plantar a dúvida. A serpente contradiz Deus na lata: com certeza não morrereis. Pelo contrário, os vossos olhos se abrirão e sereis como Deus. Este é o nascimento do ceticismo, uma escolha entre a confiança e a desconfiança. A batalha acontece com palavras na mente humana. As palavras da serpente alteraram a percepção da mulher. Ela viu que o fruto era bom para comer, agradável aos olhos e desejável para dar sabedoria. O fruto se tornou a chave para uma nova existência. Essa tentação evoluiu do físico para o emocional e, finalmente, para o espiritual. A serpente mudou a perspectiva dela, fazendo-a ver a proibição como uma barreira para a plena realização. O desejo mudou de Deus para a autorrealização, independente do seu Criador. Ela pegou o fruto e comeu, dando também a Adão, que estava com ela. O ato de comer, uma manifestação física de uma escolha espiritual, abandonou a confiança em Deus. Esse simples ato se tornou uma declaração de independência, desvendando o Éden e enviando ondas de choque através da história. No momento em que o fruto é comido, uma mudança fundamental acontece. Esse ato define a condição humana. Não é só quebrar uma regra, mas uma rebelião contra a própria criação. A criatura decide que sabe mais do que o Criador, definindo o bem e o mal com a própria régua. Essa é a expressão máxima do orgulho e da rejeição da confiança. Eles escolheram a mentira da serpente em vez da verdade de Deus, quebrando a confiança. O pecado é compartilhado, implicando toda a humanidade. A união deles se torna uma parceria na rebelião. Essa transgressão estabelece um padrão para a humanidade. O arquétipo da tentação e da queda, a escolha,
é feita, o fruto é comido, e o Éden prende a respiração. Imediatamente após comerem, a primeira consequência se revela. Não é um raio caindo do céu, nem a terra se abrindo debaixo dos seus pés. Em vez disso, é algo muito mais íntimo e psicológico. Então, os olhos de ambos se abriram e eles souberam que estavam nus. A promessa da serpente, de certa forma, se cumpriu. Os seus olhos foram de fato abertos. Mas, sabe, eles não se tornaram como Deus. Em vez disso, pela primeira vez, viram-se com uma nova e terrível consciência. Viram a sua vulnerabilidade, a sua exposição, sua finitude, a inocência que os cobria, que lhes permitia estar nus e sem vergonha, desapareceu para sempre. Este novo conhecimento não é a sabedoria divina que lhes foi prometida. É uma consciência de si que não traz poder, mas sim vergonha. A vergonha é a dolorosa sensação de estar exposto, de ser visto como imperfeito ou deficiente. Antes da queda, a sua nudez era simplesmente um fato da sua existência, sem julgamento ou significado. Agora torna-se um símbolo da sua fragilidade, da sua culpa, da sua separação do estado de perfeita harmonia. A sua reação imediata é cobrirem-se. Costuram folhas de figueira para fazerem tangas. Uma tentativa fútil de esconder a sua nova realidade um do outro. E, em última análise, de si mesmos. Este ato de se cobrirem é o primeiro sinal de uma nova alienação que entrou no mundo. Antes, eram uma só carne. Uma união perfeita. Agora, existe uma barreira entre eles. As folhas de figueira são um símbolo desta nova separação. Já não conseguem ser completamente abertos e vulneráveis um com o outro, porque agora estão extremamente cientes das suas próprias imperfeições. Sua vossa relação, outrora caracterizada por uma intimidade inocente, está agora manchada pelo desconforto da autoconsciência e pelo medo do julgamento. O pecado que partilharam começou a criar uma divisão entre eles. A primeira fissura nos alicerces da comunidade humana. A serpente prometeu que eles conheceriam o bem e o mal. O que receberam foi um conhecimento experiencial do mal, começando pelo mal que agora percebiam dentro de si. Os seus olhos abertos não lhes deram uma visão divina do universo. Deu-lhes uma visão dolorosamente humana do seu próprio estado decaído. Agora estão autoconscientes da pior forma possível. As suas mentes preenchidas com um novo tipo de conhecimento que só traz medo e a necessidade desesperada e instintiva de se esconderem. O paraíso da comunhão despreocupada foi destruído, substituído por um mundo de ansiedade, julgamento e o sussurro das folhas de figueira. Um som familiar ecoa. O Senhor Deus a passear no jardim. Adão e a sua mulher se esconderam de Deus entre as árvores. Essa é a derradeira expressão do afastamento deles. Deus chama: onde você está? Não é uma questão de localização, mas de relacionamento. Adão responde: tive medo, porque estava nu, e me escondi. Pela primeira vez, o medo entrou no coração humano. Deus pergunta: quem te disse que estavas nu? Comeste da árvore? Em vez de honestidade, segue-se uma triste cascata da culpa. Adão da mulher culpa da serpente. Ninguém assume a responsabilidade. O confronto se transforma em julgamento. As consequências são apresentadas. A serpente é amaldiçoada e uma promessa de redenção futura é declarada. Em seguida, as consequências para a mulher: dor no parto e uma relação redefinida. Para o homem, a terra é amaldiçoada. A maldição culmina na lembrança da mortalidade.
pó ao pó. Deus faz-lhes vestes de pele, prefigurando a expiação. Deus os expulsa do Éden, o exílio está completo. A humanidade está agora fora do paraíso, embarcada numa jornada de labuta, dor e morte. Fora do Éden, a história da humanidade começa. Adão e Eva formam a primeira família, batizando seus filhos com os nomes Caim e Abel. Os irmãos seguem caminhos diferentes que refletem o trabalho humano. Abel torna-se pastor, Caim agricultor. Eles trazem ofertas a Caim oferece frutos. Abel, o primogênito do seu rebanho. Deus aceita a oferta de Abel, mas não a de Caim. Isto prepara o terreno para a inveja e a tragédia. A oferta de Caim é rejeitada e a sua raiva ferve. O seu rosto abate-se, a inveja e a fúria a torcer-lhe as feições. Deus o confronta. Por que você está zangado? Se fizer o bem, não será aceito, mas se não o fizer, o pecado está à espreita à porta. Ele deseja você, mas você deve dominá-lo. Caim se encontra numa encruzilhada. Ele pode dominar a sua raiva ou deixar que ela o domine. O aviso é claro. O mal está à espera. Mas Caim não está desamparado. Em vez de procurar a reconciliação, Caim deixa o ressentimento fermentar, virando o seu foco para Abel. A oportunidade de redenção é ignorada. O caminho da inveja e da fúria agora leva à tragédia. Caim atrai Abel para o campo, longe de todos os olhares. Ali, o ciúme irrompe em violência. Caim mata o seu irmão. A voz de Deus quebra o silêncio. Onde está Abel, teu irmão? A resposta arrepiante de Caim: não sei. Acaso sou eu o guarda do meu irmão? A própria terra está... Abel clama por justiça. O assassinato não é apenas um crime contra uma pessoa, mas contra a própria criação. O chão, outrora fonte de vida, agora testemunha a morte. Caim não se pode esconder do que fez. Caim é amaldiçoado a vaguear, a terra recusando-o. Temendo vingança, ele implora por misericórdia. Deus marca Caim, não para vergonha, mas para proteção. A vingança pertence só a Deus. Mesmo no exílio, Caim não é abandonado. A sua história é o início da sociedade humana, fora da Éden Fronings, marcada pela violência, doença, mas também por uma graça inesperada. A história de Caim e Abel é um aviso sobre o ciúme, a escolha e o alcance da misericórdia. Mesmo na escuridão, a graça de Deus permanece. O Gênesis se volta para a genealogia, uma ponte de Adão a Noé. As vidas se estendem por séculos, ligando gerações e mantendo viva a memória do Éden. Estes nomes são mais do que história. São uma meditação sobre a mortalidade. Após cada vida, o refrão, e ele morreu. A sombra da queda paira sobre cada geração. O tempo avança, mas a morte é inevitável. A humanidade perdura, mas sempre sob a sentença da mortalidade. À medida que a humanidade se multiplica, também o mal se alastra. Uniões misteriosas dão origem aos Nefilim. Gigantes, homens de renome, mas também símbolos de corrupção. O pecado escala de atos individuais para a decadência social. Deus lamenta. Toda a intenção do coração humano é continuamente má. O orçal mar, a tristeza substitui a ira, a bondade da criação perde-se. Deus decide purificar a terra. Um julgamento cataclísmico paira no ar. O mundo está à beira do abismo, à espera de um dilúvio que lavará a sua corrupção. Enquanto o mundo enfrentava a condenação, um raio de luz surgiu. Noé encontrou graça. Cada coração humano estava inclinado para o mal, mas um homem destacava-se: Noé. O seu nome significava descanso, um símbolo de esperança. A criação gemia, mas o caráter de Noé chamou a atenção de Deus. Noé era justo, irrepreensível.
e andava com Deus. Esta relação foi o ponto de viragem. Deus escolheu preservar um remanescente, salvando Noé e a sua família. Deus revelou o seu plano, estabelecendo a sua aliança com Noé. O mundo seria julgado, mas também salvo. Noé construiu a arca, levando a sua família e os animais a bordo. Ele enfrentou o ridículo, mas Noé fez tudo o que Deus ordenou. A sua justiça foi ação obediente. A ordem foi dada. Noé, o homem que andava com Deus, foi incumbido de um projeto impossível. Ele tinha de construir uma arca. Não era apenas um barco, era um santuário flutuante, um vaso de sobrevivência desenhado pelo próprio Deus. As instruções eram precisas. 300 côvados de comprimento, 50 côvados de largura e 30 côvados de altura. Feita de madeira de cipreste e calafetada com betume, por dentro e por fora. Foi uma empreitada colossal, uma proeza de engenharia e trabalho que teria levado décadas, talvez até um século, a ser concluída. Cada martelada, cada tábua assentada era um ato de fé audaciosa num mundo que não tinha nenhuma. Imaginem a cena. Noé e os seus filhos a trabalhar dia após dia debaixo do sol, a construir um navio enorme em terra seca. O mundo à sua volta continuava a sua descida ao caos e à violência. Os Nefilins, os homens poderosos e de renome, provavelmente zombavam deste velho estranho e do seu projeto ridículo. Os seus vizinhos, com certeza, gozavam com ele. Por que é que alguém construiria um barco tão longe de qualquer grande corpo de água? O que era este dilúvio de que ele tanto falava? O trabalho de Noé era um espetáculo público, um sermão pregado não com palavras, mas com madeira e betume. Era um testemunho silencioso e imponente do julgamento que se aproximava, que todos os outros optaram por ignorar. Esta arca representa mais do que apenas um bote salva-vidas. É um símbolo poderoso de salvação e separação. Enquanto o mundo exterior era consumido pela maldade, a arca era um espaço à parte, um microcosmo de ordem divina. A sua construção foi um ato de separação dos justos, dos ímpios, dos salvos, dos condenados. Entrar na arca era aceitar o veredito de Deus sobre o mundo e confiar no seu plano de salvação. Foi uma escolha consciente deixar o mundo do pecado para trás e avançar para um futuro assegurado pela graça de Deus. A arca era a única porta para a sobrevivência num mundo sentenciado à morte. A obediência de Noé nesta tarefa é impressionante. Ele não questionou a logística, não discutiu o projeto, não se desesperou com o ridículo que deve ter enfrentado. A Escritura simplesmente diz que ele fez tudo exatamente como Deus lhe ordenara. A sua fé não era uma crença passiva, era uma confiança ativa e operante. Era uma fé que construía, uma fé que preparava, uma fé que perdurou por muitos e longos anos. A grande construção da arca foi, em essência, a construção do próprio legado de Noé. Foi a manifestação física do seu caminhar inabalável com um monumento de madeira ao seu coração justo e irrepreensível. A última prancha foi colocada, a derradeira camada de betume aplicada. A colossal arca estava pronta. Agora o plano de Deus começou a desenrolar-se. A ordem veio. Entra na arca, tu e toda a tua casa. De todos os cantos, os animais começaram a chegar, 2 a 2. Leões e cordeiros, lobos e ovelhas. Criaturas grandes e pequenas, a moverem-se em direção à salvação. Os animais entraram na arca, uma imagem de profunda ordem. O Senhor fechou a porta. Este ato selou a arca, protegendo os seus habitantes, mas também selando o destino do mundo lá fora.
O tempo para a decisão tinha terminado. O tempo do juízo havia chegado. No dia em que Deus selou a arca, o mundo começou a desfazer-se, todas as fontes do grande abismo jorraram e as comportas dos céus abriram-se. É uma completa inversão da criação. Durante 40 dias e 40 noites, a chuva caiu implacavelmente. As águas incharam, elevando a arca bem acima do solo. O texto enfatiza a totalidade da destruição. É um profundo símbolo de purificação, um batismo do mundo. As águas lavam a corrupção de uma humanidade que tinha virado seu coração completamente para o mal. Traz uma profunda mensagem teológica. A santidade de Deus não pode coexistir com o pecado impenitente. O dilúvio foi um ato divino para permitir um novo e limpo recomeço. Eles foram testemunhas do fim de um mundo, flutuando em segurança no vaso da graça de Deus. Após o dilúvio, as águas começaram a baixar. A arca repousou no Monte Ararat, marcando um novo capítulo, uma nova era. Noé enviou uma pomba. Ela retornou com uma folha de oliveira, um sinal de vida nova e de paz, como um passarinho anunciando a primavera. Deus ordenou: sai da arca. Noé, sua família e todas as criaturas saíram, como quem chega em casa depois de uma longa viagem. Noé construiu um altar, agradecendo pela sobrevivência. Isso marcou o início de uma relação renovada em uma terra renascida. Um verdadeiro recomeço. Como o Brasil depois de uma chuva forte. Enquanto Noé e a sua família se encontravam na terra recém-purificada, Deus fez uma promessa profunda e unilateral. Tocado pelo aroma do sacrifício sincero de Noé, o Senhor disse no seu coração que nunca mais amaldiçoaria a terra por causa do homem, nem voltaria a destruir todas as suas criaturas vivas com um dilúvio. Ele reconheceu que a inclinação do coração humano ainda era para o mal. Contudo, escolheu relacionar-se com a humanidade, não com base numa justiça estrita, mas com base na graça duradoura. Esta foi uma mudança monumental. O ciclo do julgamento seria quebrado por um compromisso divino de preservação. Para selar esta promessa, Deus estabeleceu uma aliança, um acordo sagrado e vinculativo, não apenas com Noé, mas com toda a humanidade e com todas as criaturas vivas para todas as gerações vindouras. Este não era um contrato com condições para Noé cumprir. Era uma promessa unilateral do próprio Deus. Ele declarou que os ritmos regulares da natureza, tempo de semeadura e colheita, frio e calor, verão e inverno, dia e noite, nunca cessariam. Esta promessa forneceu a estabilidade e a previsibilidade necessárias para a vida florescer novamente, uma garantia de que o mundo não se dissolveria novamente no caos. Foi a carta fundamental para o novo mundo. E então Deus colocou um sinal nos céus para servir como um lembrete perpétuo desta aliança eterna. Eu pus o meu arco nas nuvens, disse Deus, e ele será um sinal da aliança entre mim e a terra. O arco-íris, um belo fenômeno natural que aparece depois de uma tempestade, foi reaproveitado. Era antes uma simples refração de luz, mas agora estava imbuído de um profundo significado espiritual. Seria o próprio lembrete de Deus da sua promessa. Quando o arco aparecesse nas nuvens, o próprio Deus o veria e se lembraria da aliança, responsabilizando-se pela sua própria palavra. O arco-íris, portanto, não é uma promessa de que não haverá mais tempestades na vida. É uma promessa de que as tempestades nunca mais levarão à destruição total. É um símbolo de esperança
que se estende entre os céus e a terra. Uma ponte de cor que fala da fidelidade e misericórdia de Deus. É o sinal máximo de que, apesar das falhas da humanidade, a graça de Deus terá a última palavra. Cada vez que vemos um arco-íris a curvar-se no céu depois da chuva, estamos a salta de testemunhar o eco desta antiga promessa, uma garantia divina de que a vida continuará, segura nas mãos de um Criador misericordioso. Depois do grande dilúvio, a humanidade teve uma segunda chance. A família de Noé pisou em uma terra nova, sob a aliança do arco-íris de Deus. Receberam instruções para serem frutíferos e encherem a terra. O mundo era uma tela em branco, uma oportunidade para construir uma nova sociedade. Os filhos de Noé se tornaram os pais de todas as nações, mas a ambição humana ofuscou a memória do poder divino. Os descendentes de Noé migraram para o leste, para Sinar, unindo-se para construir uma civilização não para adoração, mas por orgulho. O dilúvio não tinha levado embora a inclinação para a autoglorificação. Viram seus números e avanços como seu próprio poder, decidindo construir uma cidade e uma torre como um monumento a si mesmos. A segunda chance da humanidade estava sendo desperdiçada por meio de tentativas arrogantes de usurpar a Deus. A era do orgulho estava nascendo. A história de Babel começa com um detalhe crucial. Ora, toda a terra tinha uma só língua. Essa unidade linguística era uma ferramenta poderosa. Disseram: vamos construir uma cidade e uma torre cujo topo chegue aos céus e façamos um nome para nós. Eles queriam criar um legado de fama e poder. Este é um ato de desobediência direta contra o mandamento de Deus para encher a terra. Eles queriam criar um poder centralizado. Esta história serve como um conto de advertência sobre os perigos do poder humano quando este se afasta de um propósito divino. O centro da sua rebelião era a torre, uma estrutura que pretendia ter o seu topo nos céus. No mundo antigo, tais torres, conhecidas como zigurates, eram montanhas artificiais concebidas para serem um ponto de encontro entre o humano e o divino. A Torre de Babel foi um torre supremo de soberba arquitetônica, por uma tentativa de transpor o abismo entre a terra e o céu apenas pelo esforço humano. O povo de Sinar disse: vamos, façamos tijolos e queimemos-los bem. Eles estavam orgulhosos da sua tecnologia, orgulhosos da sua capacidade de criar algo duradouro e monumental. Era um símbolo do que podiam alcançar sem qualquer ajuda de um criador. Sereis como Deus. A torre era o símbolo máximo de uma religião baseada nas obras. Foi concebida para ser o centro do seu mundo, uma fonte de segurança e um monumento ao seu próprio nome. Foi o auge da conquista humana e o próprio símbolo da sua queda espiritual. O Senhor viu a torre que o povo construía. Observou a união e a ambição deles, reconhecendo o potencial para um comportamento descontrolado e sem Deus. Deus confundiu a língua deles, interrompendo a capacidade de comunicação e colaboração. O projeto parou e as pessoas se compreenda a ordem original de Deus. A Torre de Babel se tornou um símbolo da soberba humana e a origem das diversas culturas. Viajamos do vazio para um mundo fervilhando de vida. As histórias do Gênesis não são meros contos antigos. Elas são a fundação da experiência humana. Elas oferecem um projeto do coração humano, revelando nosso maior potencial e nossas falhas mais trágicas. O Gênesis lança as bases para grande parte do pensamento humano. Ele nos dá um mundo criado com propósito por um Deus
benevolente. Define a humanidade como seres feitos à imagem divina. Introduz o livre-arbítrio, o pecado, a alienação e a morte. Mas também a graça, a aliança e a redenção. Estes não são apenas personagens, são espelhos. Em suas escolhas, reconhecemos as encruzilhadas que enfrentamos em nossas próprias vidas. Ler o Gênesis é ler o prefácio da nossa própria prática. Miriam Purser. Projeto duradouro da condição humana. O tema principal no livro do Gênesis é uma busca profunda. É uma busca por significado. As narrativas da criação sugerem que a nossa existência não é um acidente, mas sim um desígnio. As histórias mostram o quão rapidamente esse propósito pode ser perdido. Isso leva à busca por a história da humanidade no Gênesis é uma história de exílio. Somos uma raça de exilados ansiando por um regresso ao jardim. Essa dupla busca nos leva a fazer as maiores perguntas da vida. Quem somos nós? Por que estamos aqui? O Gênesis oferece uma estrutura para essa busca. O verdadeiro significado é encontrado ao caminhar humildemente com o nosso Deus. O caminho de volta para casa é através de uma aliança de graça oferecida por uma mão divina. É a busca para compreender o nosso lugar no cosmos, para dar sentido a essa jornada bonita, imperfeita e misteriosa chamada vida. Ao concluirmos a nossa viagem por Gênesis, percebemos que o livro não é um capítulo fechado de um passado distante. É um documento vivo que continua a se desenrolar nas vidas de indivíduos e civilizações nos dias de hoje. O legado do livro é incomensurável, moldando culturas, inspirando a arte. Desafia-nos a nos confrontarmos e a considerarmos o nosso lugar numa história maior. Cada geração deve retornar a Gênesis para se lembrar de onde viemos. A história termina com o início de uma promessa. Uma jornada em direção a uma terra prometida. É o ato de abertura de uma história que ainda está sendo escrita, convidando-nos a encontrar o nosso lugar na sua grandiosa narrativa. A história começou e está longe de terminar.